A resposta indesejada. Muitas vezes, em nossas vidas, quando perguntamos alguma coisa a alguém, recebemos uma resposta indesejada. Não era aquela resposta que queríamos ouvir. E quero meditar com os amados nesta tarde em um fato que aconteceu na palavra de Deus, em que uma pessoa recebeu de Jesus uma resposta indesejada. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este homem foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós vemos que Nicodemos se aproxima de Jesus, um homem que era considerado muito importante, um homem que a palavra de Deus nos diz que era um fariseu, um homem religioso, um homem conhecedor da palavra de Deus, e a Bíblia diz que era um dos príncipes dos judeus. Era um homem tido na sociedade como muito importante. E vemos que ele se aproxima de Jesus esperando uma resposta positiva, uma resposta de aprovação. E chega próximo a Jesus dizendo: sabemos que és mestre da parte de Deus. Senão esses milagres que o Senhor está fazendo não se poderia fazer. Se Deus não estiver com ele, esses milagres não poderiam ser feitos. E Jesus não se importa com esses elogios e responde-lhe de uma forma completamente diferente daquilo que Nicodemos esperava ouvir. Jesus diz para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma resposta bastante impactante para um homem conhecedor da palavra de Deus, para um homem religioso, praticante, que fazia tudo de acordo com aquilo que a lei determinava. Um fariseu era considerado um homem conhecedor dos princípios fundamentais da palavra de Deus. Ora, Jesus não leva em consideração aquele elogio que esse homem importante para a sociedade traz a ele, mas dá uma resposta que é considerada bastante dura, uma resposta forte, uma resposta que leva Nicodemos a ter provavelmente um impacto. Ele quis dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, toda essa sua religiosidade, tudo isso que você tem feito em sua vida não vai poder levá-lo para ver o reino de Deus. Você não vai entrar no céu. Não adianta ser religioso, não adianta fazer as coisas determinadas pela lei. É preciso nascer de novo. Interessante que esta pergunta feita por Nicodemos gerou um sermão extraordinário saído da boca de Jesus. Nicodemos ficou estupefato. Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. E ele ficou sem saber o que dizer. E respondeu para Jesus. Perguntou para Jesus: como pode? Versículo 4 diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele estava completamente perdido nos seus pensamentos, não estava conseguindo assimilar a espiritualidade com que Jesus estava tratando com ele. E Jesus continua o seu discurso e diz: respondeu Jesus, versículo 5: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Quantas vezes nós esperamos uma resposta positiva, uma resposta que nos agrade, mas essa resposta vem no sentido completamente fora daquilo que nós esperamos. A resposta indesejada, talvez. E quero dizer uma coisa para os amados. Muitas vezes, Deus não vai responder às nossas perguntas com aquilo que nós queremos ouvir. Mas sempre Ele vai nos responder com aquilo que nós precisamos ouvir. Porque Deus está trabalhando a nossa parte espiritual. Deus quer que nós cresçamos e aprendamos a viver espiritualmente. Deus quer que nós sejamos pessoas espirituais. Jesus está tratando aqui com Nicodemos, um homem religioso, que cumpria todas as suas obrigações religiosas, mas a sua parte espiritual estava completamente morta, tanto que ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu entender a espiritualidade com que Jesus estava lhe falando. Jesus estava tratando de carne e de espírito. No versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Você ainda não nasceu espiritualmente. Não foi a sua religiosidade que trouxe o novo nascimento. É necessário que haja um novo nascimento para que você possa entender as coisas espirituais. Nicodemos havia buscado Jesus à noite, talvez com medo de ser visto pelos outros fariseus ou por algum dos outros príncipes dos judeus e ser julgado como um homem que procurava aquele que fazia milagres e não era considerado religioso pelo povo judeu, não era considerado religioso pelos fariseus, pelos doutores da lei, por aqueles que ocupavam o templo, pelos membros do sinédrio. Mas alguma coisa despertou em Nicodemos uma curiosidade. Ele, com certeza, já tinha visto algum milagre, ou vários milagres, porque quando ele se aproxima de Jesus, o seu argumento principal é que se Deus não fosse com ele, aqueles sinais que ele fazia não poderiam ser feitos. Então Nicodemos tinha sido impactado por algum milagre, por vários milagres que Jesus tinha realizado, e talvez ele já tivesse presenciado esses milagres. Então ele estava curioso, e ele procura Jesus à noite. Naquele tempo não existia iluminação noturna, ele se cobria a cabeça e andava na escuridão, ninguém ia conhecê-lo, ninguém saberia que ele teria ido buscar em Jesus informação para tirar suas dúvidas. E essa pergunta que ele faz a Jesus, chegando até Jesus, recebe uma resposta que talvez ele não esperasse. Uma resposta dura. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Amados, é interessante que nós podemos até pensar que Nicodemos, sendo um homem religioso, ele não deveria ter procurado Jesus à noite, poderia ter ido durante o dia, mas com certeza ele seria grandemente discriminado pelos seus pares. Por isso, temendo essa discriminação, ele foi à noite. Mas o fato de se encontrar com Jesus Cristo, o fato de Nicodemos ter tomado essa atitude de procurar Jesus, gerou um discurso maravilhoso. Gerou um discurso que nós temos até hoje como um dos mais lindos da Bíblia. E nesse discurso, Jesus diz para Nicodemos um versículo que é usado em todo o mundo, talvez o mais usado na evangelização, que está no versículo 16, que ele diz:
porque Deus amou o mundo de tal maneira. É interessante que quando nós vamos para o texto grego, esse início do versículo 16 diz: Hutos garegapesen hotseoston cosmo. Porque Deus amou desta maneira o mundo. Porque Deus amou o mundo deste modo, desta forma, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade do Evangelho. Este é o versículo central de todo o evangelismo que atinge poderosamente a alma dos homens. E este versículo 16, ele é complementado no 17, que diz: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar. Jesus veio para trazer a salvação de graça por meio da fé. É interessante que o apóstolo Paulo, quando se refere à salvação, ele desconecta a salvação de qualquer atitude religiosa e de todas as obras. A obra que o homem faz não pode salvar. A salvação é de graça. O apóstolo Paulo diz em Efésios: Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dele, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Os irmãos perceberam? A ordem dos fatores, a ordem, não é a obra que salva, mas a salvação é que gera boas obras na vida daquele que é salvo. Não podemos inverter a ordem dos fatores. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é objetiva, a palavra de Deus é poderosa. A salvação é de graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente, caris, presente, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá, porque muito nos amou. Esse versículo 16 diz que o motivo de Deus para nos salvar é o amor, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante que a tradição diz que Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que esse poder que emana de Jesus Cristo, ele atinge o coração, ele atinge a alma, ele transforma a vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Muitas vezes, uma resposta indesejada pode nos melhorar, pode nos conduzir a um aperfeiçoamento, pode nos conduzir à salvação. Eu, muitas vezes, nas experiências de lecionar, tive muitos alunos questionando por que aprender o grego. Eu dava aula de grego, dava aula de teologia, e eu dizia: olha, tudo que você oferecer para Deus é pouco. Porque a Bíblia diz que nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Não servem para nada. Mas nós temos que nos aprofundar, principalmente aqueles que são chamados para pregar a palavra, nos aprofundar no conhecimento da exegese, no conhecimento do estudo, no conhecimento das Escrituras, para que possamos transmitir e as pessoas possam receber esse poder que vem do coração de Deus para os nossos corações. Deus nem sempre vai falar aos nossos corações aquilo que queremos ouvir, mas com certeza Ele sempre vai falar aquilo que você precisa ouvir para ser edificado espiritualmente e para encontrar o caminho para o céu. Deus quer sim que você se salve, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não tem prazer
na morte do ímpio, mas Ele quer que todo pecador se arrependa e busque a sua presença para ser grandemente abençoado e salvo para todo sempre. Amém.